Pessoal, eu gostaria de focar nesse vídeo na alocação de strings dinâmicas capturadas pelo teclado. Então, imagine que eu tenho um exemplo que eu queira armazenar nomes de alunos de uma turma, por exemplo, né? Então, a estrutura de dados que eu estou pensando em definir é uma estrutura que é um vetor de nomes. Então, se eu quiser desenhar esse vetor, eu tenho algo desse tipo, certo? Um vetor, imagina que eu tenho uma turma de 3 alunos, então eu vou ter um vetor de 3 posições, 0, 1, 2, e o nome desse vetor vai ser turma, então tem um ponteiro, o nome do vetor ponteiro para a primeira posição, e esse vetor seria um vetor de quê? Um vetor de strings, lembrando que uma string é um vetor também, então seria um vetor de vetores, portanto, turma é um vetor de ponteiros, tá? Então, eu vou ter essa estrutura de dados. Vejam que eu quero alocar tudo dinamicamente. Eu vou alocar o tamanho do vetor turma com exatamente o número de alunos que eu tenho nessa turma. E cada nome vai ser alocado, eu gostaria de ter essa estrutura na memória, com o número de caracteres necessários. Então, se eu tenho Pati, eu vou precisar de, na verdade, 4 espaços para o /0. Se eu tenho o nome B, por exemplo, eu vou precisar de 3 espaços. Se eu tenho o nome João, por exemplo, eu vou precisar 2, 3, 5 espaços, ok? Então, vejam que o tamanho aqui dos strings vai ter tamanho variado, né? Então, vai ser uma matriz, essa estrutura aqui é uma matriz, mas que com número de colunas aqui variado. O número de linhas vai ser o número de alunos. Como que eu defino que tipo que é esse vetor? Bom, eu tenho aqui, olha, um ponteiro para caractere, que é a primeira letra aqui. Então, eu tenho uma indireção aqui, eu tenho um duplo ponteiro, né? Então, esse vetor vai ser char asterisco, asterisco, turma, tá? Esse tipo que é esse vetor. Se eu quiser fazer uma alocação dele, eu vou ter typecast do malloc, né? O typecasting sempre é tipo final. Então, se o meu tipo é um char asterisco asterisco, malloc, tamanho do vetor, tamanho, vezes, vou colocar um parênteses aqui, o size of, de que tipo que é esse vetor? Qual o conteúdo, o tipo do conteúdo dele? Ele é de ponteiro para caractere, char pointer, ok? Então, essa aqui é a definição dessa estrutura de dados que eu espero, que é essa matriz de strings, tá? Que eu vou definir agora nesse exemplo. Vamos lá para a IDE, que eu já defini, ok? Então, eu tenho aqui a definição do tamanho da turma, eu estou pedindo ao usuário para digitar o tamanho, que vai ficar na variável tam. Estou fazendo a alocação da turma, que é essa estrutura de dados que eu acabei de explicar para vocês, que eu expliquei a alocação direitinho. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer um for de 0 a tamanho menos 1, que é o tamanho da turma. Eu vou chamar a função lelinha e vou atribuir a turma de i. Lembrando que naquela estrutura de dados, turma posição 0, turma posição 1, turma posição 2, por exemplo, é o ponteiro para string, ou seja, é string, né? O ponteiro para o primeiro caractere, tá? Então, eu estou esperando aqui o retorno de lelinha, uma string. Vamos lá ver o que lelinha faz. Lelinha faz o seguinte, olha só que interessante. Lelinha faz uma alocação estática, porque no C eu não consigo pegar scanf com alocação dinâmica, porque eu não sei de antemão o tamanho da string que o usuário vai digitar. Eu só vou saber o tamanho da string depois que o usuário digitar. Então, eu estou lançando mão aqui de um artifício que a gente usa, que é o seguinte, eu faço uma alocação estática de 121 posições, peço o usuário para digitar, eu vou atribuir
a string que o usuário digitar nesse vetor estático e vou duplicar esse vetor alocando uma nova string com o tamanho exato do número de caracteres que a string que o usuário digitou, ok? Então, eu vou chamar aqui strdup, que é a função que eu já expliquei para vocês da string.h, que duplica, alocando dinamicamente a string exatamente com o tamanho. Aqui é interessante que essa alocação estática dessa variável linha, que é um vetor, é uma alocação local. Então, no momento que eu saio da função lelinha, essa memória é liberada. Então, a cada vez que o usuário digita um nome novo, eu vou entrar nessa função lelinha, vou alocar estaticamente, vou copiar para um espaço dinâmico que está na heap, que permanece depois do escopo da função. E quando eu saio da função lelinha, essa string aqui estática, ela é liberada. Tá? Então, essa função captura do teclado, faz a cópia e retorna a cópia, que é um espaço dinâmico que vai ser atribuído a esse vetor turma na posição i. Portanto, turma de i vai conter as strings alocadas dinamicamente, sem desperdício nenhum de espaço. E depois eu peço para imprimir os nomes dessa turma com %s, tá? Então, se eu pedir aqui, por exemplo, rodar, né, eu peço o tamanho da turma, vou colocar 3, que eu vou ficar digitando. Então, por exemplo, Arthur é um primeiro nome, Patrícia, segundo nome, e o terceiro nome, por exemplo, João, tá? Eu pedi para imprimir, eu tenho exatamente Arthur, Patrícia e João. Lembrando aqui que eu preciso liberar, né, essas posições. Não posso agora esquecer de liberar. Como que eu faço para liberar? Eu vou fazer o mesmo for que eu faço do lelinha dos allocs, só que agora eu dou um free em cada uma das strings, certo, gente? Cada uma das strings foi alocada dinamicamente pela strdup, a função já faz isso pra gente. E depois eu libero o ponteiro turma, que é o ponteiro do vetor de strings, ok? Então, dessa forma, a gente libera todo mundo. Vou colocar uma turminha menor, para ser mais rápido. E aí, liberamos, se vocês passarem o Valgrind aí, vai estar tudo liberado certinho, tá? Então, esse mecanismo, gente, é muito importante entender como a gente faz isso. Por acaso, a gente pegou aqui strings digitadas do teclado, mas isso aí poderia ser de um arquivo de entrada, de um arquivo TXT, tá? Funcionaria da mesma forma. Eu teria que ter uma variável estática, com vetor estático, alocado estaticamente com tamanho fixo. Leria da linha do arquivo e alocaria dinamicamente e depois isso aqui teria que ser numa função auxiliar justamente para essa alocação ser estática dentro dessa função, mas ela ser liberada logo depois, né? Eu não vou ter desperdício de memória dessa forma, tá bom? Só para terminar essa aula, eu gostaria de falar um pouquinho dos parâmetros da função main, que são argv. Se vocês olharem a main, ela pode ter 0 parâmetros ou ela pode ter 2 parâmetros, que é argc e argv. O que são esses parâmetros, né? São formas de você passar informação para o seu programa que você vai executar. Então, se você quer passar, por exemplo, o nome de um arquivo que você vai trabalhar no seu programa, em tempo de execução, você vai lá, no momento que você executa a sua função, o seu programa, você passa o nome do arquivo que vai ser manipulado dentro do seu programa, por exemplo, né? Tem outras utilidades. O interessante é que argc é um número de argumentos que você está passando. Então, se você passar, por exemplo, 2 nomes, 2 arquivos diferentes, argc teoricamente deveria ser 2 e na verdade é 3, porque o nome do programa que a gente está executando é o primeiro parâmetro. Então, por default, o argc já é 1. Então, se você passa mais 2, vai ter o valor 3, tá? E argv é uma estrutura de dados idêntica à que eu mostrei para vocês de turma. Então, argv é um char pointer que é um vetor para strings.
onde cada string vai ser um dos parâmetros que você passou. E argv de 0 é o nome do programa que você está executando, tá, gente? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui na minha IDE, eu poderia pegar e imprimir. Estou imprimindo aqui, inclusive, o argv de 1, que é o primeiro parâmetro. Se eu imprimir argv de 0, eu vou imprimir o nome do meu programa, tá? Que eu estou executando. Se eu imprimir argv de 1, eu vou imprimir o primeiro parâmetro que eu vou passar. Um argumento, por enquanto não estou passando nada. Eu vou só comentar essa parte aqui para eu não ficar digitando turma. E aí, na minha IDE, para eu colocar parâmetro em tempo de execução para argc e argv, eu entro aqui no esquema do projeto e ele tem, ó, arguments passed on launch. Eu vou digitar um argumento, por exemplo, Patrícia. Estou passando essa string como parâmetro no meu programa, né? Então, quando eu quando eu executar o programa aqui, nesse print tem que sair Patrícia, que é meu nome. Aqui, Patrícia, argv de 1 é Patrícia. Se eu quiser colocar argv de 0, vocês vão ver que vai sair o nome do programa que eu estou rodando. Sai o nome, que é aula revisão C. Todo esse caminho aqui tá em argv de 0, tá, gente? Então, argc e argv são estruturas de dados. Argv é uma estrutura de dados, argc é um tipo primitivo, né, que é um inteiro. Argv é uma forma, é uma matriz, né, de strings, é um vetor de strings, é uma forma de você passar informações para o programa que você está executando, tá certo? Então, vou ficando por aqui, terminamos assim a nossa revisão de strings e continuo com outro assunto no próximo vídeo. Ok, tchau, tchau.